Saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus, e que a graça de Jesus Cristo seja sobre cada um dos ouvintes que nos ouvem. É um imenso prazer estar podendo mais uma vez entrar no seu lar com o programa A Voz do Pastor e vos levar essa mensagem pura, essa mensagem sem interpretação, mas uma mensagem conforme está na palavra de Deus. Porque o nosso objetivo não é vos apresentar uma placa de igreja. Nosso objetivo é vos apresentar Jesus. E Jesus, Ele é a sua própria palavra. Nós vamos ouvir um maravilhoso hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. No crepúsculo, sombras vêm à terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em... Isaías capítulo 53, versículo 1, nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Caro e precioso ouvinte, nessa escritura a qual nós lemos, nós vemos a preocupação do profeta Isaías em saber se realmente suas mensagens, seus sermões estavam sendo ouvidos e colocados em prática diante das pessoas. Essa preocupação do profeta Isaías é a mesma preocupação que há dentro de todo e genuíno, verdadeiro pregador. É saber se realmente, desejar saber, se realmente as pessoas estão tomando a palavra com seriedade, colocando ela em seu coração, como disse o salmista, ouvi a palavra do Senhor, guardei em meu coração, para não pecar contra ti. O verdadeiro cristão, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, e ele guarda em seu coração. Aquela palavra se torna vida dentro dele. Um culto, uma pregação, ela tem um começo, mas ela não pode ter um fim. Ela tem que prosseguir em nossas vidas.
Uma mensagem é semelhante a uma pequena semente. Se você pega uma pequena semente e você planta ela, ela não poderá ficar a vida toda, o tempo todo, como uma sementezinha. Ela vai brotar. E se você der o devido cuidado a ela, e se você adubá-la, e se você regá-la, ela vai produzir os frutos segundo a natureza que há dentro daquela semente. Também a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando você ouve a palavra, você recebe a palavra. É uma semente que é plantada dentro do seu coração. Agora compete a você regar aquela semente. Compete a você adubá-la, cuidar, dar a continuidade daquela palavra dentro do seu coração. Quantas vezes as pessoas vêm à igreja e eles ouvem a palavra, ou através do rádio ouvem a palavra, e eles, quando termina aquele sermão, eles olham um para o outro e dizem: ó, que belo sermão, ó, que mensagem forte, ó, que mensagem poderosa. Mas essas pessoas saem e continuam com as suas mesmas vidas, mesmos pecados. Elas não tomam uma posição. Por quê? Porque elas não têm dado crédito à pregação. Porque se você observar, nas 7 eras da igreja, em Apocalipse capítulo 2, cada vez que Deus se referia a um anjo daquela era, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você diz: mas todo mundo tem ouvido. Mas Deus não está falando de um ouvido natural. Deus está falando de um ouvido espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Você ouve a palavra, não com seus ouvidos somente naturais, mas eles têm que, a palavra entra pelo ouvido natural e ela desce até o ouvido da alma. E é ali onde você vai cuidar daquela palavra, é ali onde você vai realmente cultivar aquilo que você ouviu, se esforçar para colocar em prática aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido. Mas nós observamos hoje, nos dias em que vivemos, que há um grande esforço entre as pessoas em colocar em prática os estatutos de suas igrejas. Há uma grande briga, há uma grande rivalidade entre as pessoas. Porque um quer dizer: a minha igreja é melhor. O outro diz: não, a minha é melhor, a minha é verdadeira. Não, a sua é falsa, a minha é verdadeira. E assim as pessoas estão disputando entre si qual das denominações será verdadeira. Ouvintes, não existe duas verdades. Existe uma verdade só, e essa é a palavra de Deus. Por isso nós não temos vos pregado uma placa, uma denominação, mas temos vos anunciado Cristo. E Cristo é a palavra. Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele tem vida eterna, porque a vida eterna está em suas palavras, em obedecer, em colocar em prática aquilo que ele tem falado. E essa palavra se torna vida em você. Porque a palavra em forma de letras, ela é morta. A Bíblia diz que a letra é morta, mas a palavra, quando ela é vivificada, ela se torna vida em você. Então você não mais conhece a palavra de uma maneira cientificamente, mas você conhece ela agora com o seu coração. Você conhece ela com o seu viver, com o seu testemunho. No seu andar, você demonstra que realmente você tem aceitado essa palavra, que você tem dado crédito à palavra de Deus. Creio que foi Santiago que disse: é aquele que ouve a palavra do Senhor e logo esquece dela, é semelhante ao homem que se olha no espelho e quando sai de diante do espelho, já se esqueceu de como ele era. Quer dizer, já esqueceu da sua fisionomia. Você tem que ouvir a palavra, e não somente ouvir, mas guardá-la, dar crédito à palavra de Deus, porque Deus está vindo para buscar uma noiva, e essa noiva tem que estar vestida com a palavra. Se você observar a parábola das bodas, você vai encontrar
Jesus falando sobre aquele homem que se encontrava ali naquela festa de casamento e ele não tinha veste nupcial. Naquele tempo ali no Oriente havia um costume que quando se fazia uma festa de casamento, se houvesse 200 convidados, então haveria também 200 vestes nupciais. E cada convidado ele entrava pelas portas daquele salão de festa e ele recebia sua veste nupcial. E então todos dentro daquela festa, todos tinham uma mesma veste. Isso é um tipo que todo o povo de Deus, eles têm que estar vestido com a mesma vestimenta. Não pode um estar vestido com a vestimenta assembleiana, a outra com a vestimenta da Deus e Amor, a outra com a vestimenta da Universal, a outra com a vestimenta católica. Não, você tem que estar vestido com a vestimenta da palavra de Deus. Alguém diz, mas a minha religião tem a verdade. O outro também disse a mesma coisa. Todos dizem que tem a verdade. Mas se você observar, todos estão diferentes um do outro. A vida, a fé de cada um é diferente. Não há, vamos dizer, não há uma ligação entre um e outro. Agora, sendo a palavra de Deus uma só, então a fé de todos deveriam ser uma só, se realmente todos estivessem vestidos com a vestimenta nupcial. E aquele homem, quando ele foi encontrado dentro da festa, e o Senhor da festa chegou para ele e disse: por onde você entrou? Agora, que razão, ou por que ele perguntou dessa maneira, por onde você entrou? Porque ele sabia que se aquele homem tivesse entrado pela porta, ele teria recebido a veste nupcial. E se ele estava sem a veste nupcial, é porque ele entrou por outros lugares. Ouvintes, da mesma maneira, hoje há pessoas querendo entrar no céu, mas eles não querem entrar pela porta, eles querem entrar por outros lugares. E eles serão expulsos da glória, eles serão manietados como aquele homem, porque a Bíblia diz que o chefe daquela festa chamou os seus empregados e disse: manietei, amarre esse homem e jogue nas trevas exteriores. Jogue nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ouvintes, é necessário chegar diante de Deus, mas chegar vestido com a vestimenta espiritual, com a veste nupcial, que é a palavra de Deus. E Deus tem nos enviado uma mensagem nesses últimos dias. Nós temos vos pregado esta mensagem. Deus prometeu que enviaria um profeta para restaurar todas as coisas, para levar a noiva de volta aos fundamentos apostólicos, de volta ao batismo, de volta à ceia, de volta a toda a doutrina apostólica, porque essa é a veste que nós temos que estar vestidos para encontrar com Cristo. Agora volta a pergunta do profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas há muitos que dizem assim: se eu sou um predestinado, simplesmente eu estarei ali. Sim, eu creio na predestinação. Creio de todo o meu coração, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles foram predestinados antes da fundação do mundo. E um predestinado, ele não pode se perder. Se você é um predestinado, não há condição de você não estar ali. Não há condição de você falhar em chegar ali. Você chegará de qualquer forma, porque o predestinado quer dizer quer dizer antes. Antes de tudo começar, a tua chegada já foi confirmada nos céus. Agora você diz, nós podemos ver hoje muitas igrejas, pregadores dizem: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Alguém levanta a mão e ele diz: nesse momento seu nome está sendo escrito no livro da vida. Isso não é verdade. O nome dos filhos de Deus, a Bíblia diz que foram escritos antes da fundação do mundo.
Quando aquela pessoa levanta a mão aceitando a Jesus, ela está somente demonstrando que ela já estava escrita na glória. Ela está somente se manifestando, mas o nome dela já estava escrito antes da fundação do mundo. Alguém pode dizer assim: então se é assim, eu não tenho que me esforçar, não me adianta me esforçar, porque se eu não sou um predestinado, como é que eu vou chegar ali? Há pessoas que dizem assim: coitadinho. Há pessoas que gostariam, mas não foram escolhidos. Ouvintes, não é dessa maneira. Se você realmente quer, a prova da predestinação é que Deus nos predestinou com seu conhecimento antecipado. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus viu aquele homem, aquela mulher que daria crédito à sua pregação. E assim Ele predestinou estes tais para estarem ali na glória. Agora aquele que não deu crédito, aquele que rejeitou, aquele que preferiu ficar com sua tradição religiosa. Quantas vezes eu me deparo com pessoas e eu mostro para elas algo dentro da Bíblia, algo que eles não estão vivendo. Por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único batismo registrado dentro das Escrituras. Em São Mateus, Jesus deu a ordem: decide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele estava pedindo um nome. Qual é o nome do Pai? O nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso todos dentro da Bíblia foram batizados em nome do Senhor Jesus. E nós mostramos isso para as pessoas. E quantas vezes nós nos sentimos frustrados. Dói nossa alma ver que as pessoas preferem ficar com aquilo que diz a sua igreja e não com aquilo que diz a palavra. Eles simplesmente estão dispostos a pisar na palavra do que pisar nos estatutos de suas religiões. Deus viu isso antes da fundação do mundo. Por isso Deus não poderia ter predestinado esse alguém para a vida eterna. Agora eu quero deixar bem claro nessa programação: eu não estou dizendo que Deus predestinou o homem pela capacidade do homem, porque capaz ninguém é. Deus predestinou ao ver no coração do homem desejo pela verdade. Sara não tinha condição de ter o filho, mas Deus prometeu que ela teria um filho. E quando ela creu que teria aquele filho, ela tomou a palavra de Deus, e Deus cumpriu a promessa na vida dela. Você pode não ter condição de ser um cristão. Você olha para um lado, você olha para o outro, tantos problemas, tantas coisas, e você diz: eu nunca darei conta de ser um cristão. Mas se há um desejo em seu coração, se você dá crédito à palavra de Deus, se você se achega a Ele da maneira que você está, mesmo machucado, mesmo todo quebrado, e diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero a vida eterna, eu não quero me perder. Ouvinte, isso é prova de predestinação. Porque aqueles que Deus predestinou, eles chegarão no outro lado de qualquer maneira. Porque se Deus predestinou, Deus se comprometeu em levá-los ali. Agora alguém diz assim: mas no livro de Zacarias capítulo 4, está escrito no versículo 6, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quer dizer então que não adianta nós nos esforçar, porque se não somos predestinados não chegaremos. Ouvintes, não interprete mal a palavra. Quando a Bíblia diz não é por força nem por violência, Ele está dizendo que não é por você tentar forçar alguém a compreender a palavra. Não é você tentar colocar de goela baixa em alguém a palavra, mas é o Espírito Santo que tem que revelar. E o Espírito Santo certamente revelará a palavra a todos aqueles que com sinceridade abrirem seus corações, com humildade, chegar diante dele e dizer: Senhor, eu quero encontrar o caminho para a glória. Você nunca encontrou nas Escrituras, em nenhum lugar, Jesus dizendo não para alguém. Mas toda vez que alguém chegava e dizia: Senhor, ele dizia: o que tu queres? Eu quero ser limpo da lepra. Então seja.
que tu queres? Eu quero enxergar. Então veja, todos aqueles que chegam com sinceridade, eles encontrarão o braço de Deus estendido para os ajudar. Alguém pode dizer assim: mas Jesus disse, não fois vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. E alguém pode dizer, se Deus não me escolher, então eu não vou poder chegar lá. Sim, é verdade que não foi nós que escolhemos Ele, porque quando Ele nos escolheu, nós nem ainda existíamos. Mas como? Qual é a base que Ele usou para nos escolher? Foi o conhecimento antecipado dEle. Foi porque Ele viu que você desejaria essa verdade. Foi porque Ele viu que você lutaria, se colocaria pela verdade, custasse o que custasse. Foi porque Ele viu que você daria crédito à sua pregação, mesmo você não tendo condição. Podemos lembrar da Maria Madalena, aquela prostituta. Que condição teria aquela mulher de ser salva? Naturalmente falando. Compare ela com os religiosos do dia, e você verá um Anás, um Caifás, sacerdotes, sumos sacerdotes. Ninguém poderia apontar um dedo e acusar aqueles sacerdotes de pecado. Eram homens com aparência muito linda. Mas quando aqueles homens se encontravam com Jesus, eles diziam para Jesus: Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus olhava para eles e dizia: vocês têm invalidado a minha palavra por causa das vossas tradições. Eles estavam cheios de tradições, tradições criadas por homens, costumes criados por homens, e aí eles invalidavam a palavra, eles pisavam na palavra para não pisar nas tradições deles. Oh, mas quando Jesus se encontrou com Maria Madalena naquele poço, e ele começou aquele diálogo com ela, aquele encontro foi marcado por Deus antes da fundação do mundo. E Deus chegou, Jesus se encontrou com ela ali e começou um diálogo e pediu a ela de beber. Dá-me de beber, mulher. E ela disse: como tu, sendo judeu, pode pedir para mim, samaritana, que te dê de beber? Veja, ela mesmo naquela condição caída, ela queria a coisa certa, porque ela estava começando a discutir acerca da religião. E ela disse: vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas nós os samaritanos cremos que deve se adorar no monte. Mas Jesus olhou para ela e disse: mulher, nem no monte, nem em Jerusalém, mas Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus disse: se você soubesse quem fala contigo, tu me pediria água, e eu te daria uma água, e você nunca mais voltaria a ter sede. Oh, Deus sabia que havia sede de vida eterna naquele coração. Havia desejo de uma libertação, havia desejo de uma vida certa, mesmo que ela vivia naquela condição errada, mas havia um desejo naquela alma. E ela disse: dá-me dessa água. E ali ela encontrou a salvação. Ela era uma predestinada, enquanto os sacerdotes não eram. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus viu aquela mulher, mesmo vivendo em adultério, imundícia, pecado, mas Deus viu que ela daria crédito à pregação, ela daria crédito à palavra a hora que ela se encontrasse com a palavra. Enquanto os sacerdotes, os religiosos rejeitariam a palavra. Então veja, querido ouvinte, somos salvos pela predestinação. Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz: aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Todo predestinado ele chegará ali. Você já nasceu, o eleito, o filho de Deus, já nasceu predestinado à vida eterna. Mas a prova que você é um predestinado é a tua luta. É se você está lutando para viver a palavra. É se você está lutando para obedecer. Se você tem dado crédito a essa palavra. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, tem que fazer esforço? Tem. Quando Zacarias disse não é por força nem por violência, ele estava falando no sentido de revelar a palavra. É Deus que tem que revelar no coração do homem.
Não é você pegar e tentar forçar alguém a compreender, mas no sentido de possuir a vida eterna. Aí sim você tem que se esforçar. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que tomar uma determinação e dizer: eu vou ir, eu vou ser batizado. O diabo vem em sua mente e diz: não adianta, você não vai dar conta. Mas você tem que dizer: Satanás, eu vou começar. Em nome de Jesus, eu vou começar essa caminhada. Nem que eu comece de arrasto, mas eu vou começar, eu vou me esforçar. E a Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja, Deus está mostrando claramente que depende de você dar esse passo inicial. Depende de você abrir a porta. Deus nos deu o livre-arbítrio. Por isso, ouvintes, encerrando essa programação, eu deixo contigo essa pergunta do profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Você tem dado crédito à palavra de Deus? Você crê que você é um predestinado para morar nas glórias eternas? Se você é um predestinado, a prova é que você estará lutando passo a passo pela palavra de Deus. Não lutando para defender uma religião, mas lutando para defender o que diz as Sagradas Escrituras. Se você é um predestinado, a prova que você é um predestinado é que você tem dado crédito à palavra de Deus. Porque antes da fundação do mundo, Deus predestinou cada um para a vida eterna. Há muitos que dizem assim: Judas não tem culpa de estar no inferno, porque Jesus escolheu ele para trair, para ser o traidor. Isso não é verdade. Porque se Jesus não tivesse dado uma oportunidade para Judas decidir pelo correto, Judas teria que ser aceito no céu, porque ele diria: Senhor, o Senhor não me deu oportunidade, o Senhor simplesmente determinou que eu deveria te trair. Mas Jesus escolheu Judas, porque Jesus sabia antes da fundação do mundo que o coração do Judas era perverso, que o Judas não queria nada com a verdade. Por isso tinha que haver um traidor entre os discípulos. Então Deus, conhecendo o coração de Judas, o chamou para fazer parte daquele grupo e cumprir o ministério da traição. Mas não que Deus induziu Judas a ser um traidor. Deus nunca induz o homem ao pecado, porque se Deus fizesse isso, o homem não teria culpa de ir ao inferno. Todo homem, toda mulher, ele tem oportunidade de ser salvo. E se ele não for um salvo, é porque ele rejeitou a oportunidade. Porque mesmo Caim, depois de ter matado seu irmão, Deus disse: se tu fizeres o que é correto, haverá aceitação para ti. Que Deus te abençoe, amado ouvinte. Dê crédito você à palavra de Deus. E se você abrir o teu coração e começar a lutar, Deus tomará isso. E ele dirá assim: eu te capacitarei, eu te darei condição, eu te levarei até o final. O que Deus quer ver é somente você levantando e dando um passo para perto dele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não é pela nossa condição que chegaremos à glória, é pela condição dele. Mas para que ele se manifeste ao nosso favor, é necessário darmos crédito à palavra de Deus e começarmos a lutar por ela. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Onde os velhos
voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom pastor.